Então, agora a gente está na balsa que atravessa de Rio Grande para a ilha de São José do Norte. De lá, mais 18 quilômetros de estrada precária até a quinta secção da Barra. E assim começa a nossa aventura. Hoje, sexta-feira, dia 16. Daqui a pouquinho a gente volta já na Barra. Então, tia, estamos em São José do Norte. A ilha de São José do Norte, onde foi palco de batalhas farroupilhas, uma cidade histórica. Daqui a gente segue direto para a quinta secção da Barra. Ao fundo, loja maçônica de São José do Norte. Aqui nós vamos ter um capítulo especial falando sobre João Landel, um personagem decisivo na guerra contra a escravidão no sul do país. Mas isso é uma outra conversa. Vamos embora? Então, tia, acabamos de montar o acampamento. Vocês estão vendo que a gente está numa área coberta, cedida pelo Grêmio Esportivo Beira-Mar, que foram de uma gentileza incrível. A gente quer agradecer profundamente esse incentivo que eles nos deram de nos ceder as instalações deles. E até é uma questão de segurança para a gente, né? Poder sair para as externas com tranquilidade, que o material que ficar vai estar seguro. Estamos na quinta secção da Barra e daqui a pouquinho a gente vai começar a mostrar para vocês as ruínas. Contar um pouquinho da história do lazareto para vocês. No século XIX, algumas doenças eram difíceis de ser tratadas e algumas impossíveis de serem tratadas. Tuberculose, lepra, cólera, e essas doenças então requeriam isolamento, às vezes até definitivo. Nisso surgiram os lazaretos. E esse aqui tem uma história peculiar, mas já vai te mostrar tudo. Vamos lá? Grava! Bom, tia, nós temos que explicar algumas coisas para vocês. Nosso compromisso, acima de tudo, é com a história. Histórias que têm que ser contadas. E contadas com verdade. Não adianta a gente criar uma história sem base, sem comprovação. Nessa nossa busca pelo lazareto, nós nos deparamos com uma controvérsia. Tá? Algumas pessoas nos indicaram que essas ruínas, que vocês vão ver daqui a pouco, a gente vai mostrar para vocês, eram do lazareto. Outras pessoas nos garantiram que não. O lazareto ele ficava na região do Cocoruto, aonde hoje é a empresa EBR. E que não existe nem ruínas do antigo lazareto. Então, nós vamos fazer o quê? Para garantir o nosso compromisso com vocês pela verdade, nós vamos filmar as ruínas, vamos passar no detector, ver se a gente acha alguma coisa interessante. Vamos mostrar para vocês um Mole Leste que é lindo, tem algumas fotos fantásticas tiradas hoje. E vamos contar a história do lazareto, mas deixando bem claro para vocês que a gente não tem a confirmação do local exato do lazareto. Essa história não acaba aqui, a gente vai seguir buscando fontes. E é uma pena, e eu deixo aqui em meu nome, não o nome da equipe, da família, o meu nome, eu deixo o meu parabéns pelo descaso de seres humanos imprestáveis e inúteis à frente das prefeituras de Rio Grande, São José do Norte, da região sul em geral, que fazem tão pouco caso da nossa história. Tu não acha uma referência, uma placa, nada. Em Rio Grande nós temos áreas incríveis como venda de escravos, Forca, Pelourinho, que o pessoal passa diariamente e nem sabe nada. Nenhuma autoridade legislativa local se prestou para botar uma plaquinha. Agora o que é curioso é que a placa do voto da gente eles conhecem, eles sabem bem como conseguir isso. Então parabéns, isso deixa bem claro, em meu nome, Milton Cocinelli, da família. Ao meu lado o capitão Mauro Bukowski, chegou já no período da tarde como parte da equipe, já pôde presenciar eu atolando na praia
uma cena ridícula, digna de mim mesmo. E a gente teve uma conversa mais cedo no Rola sobre isso, sobre manter o foco do que é verdade. Do que é verdade. Vamos primar sempre pela verdade e me uno às palavras do senhor Milton Tinelli com relação ao descaso com que a história é tratada. Infelizmente, isto deixa uma lacuna que os livros normais, os ensinamentos normais não vão preencher. E mais isso ainda reforça o nosso compromisso, a nossa busca pela verdade, com certeza. Queria também aproveitar esse espaço para deixar muito obrigado pela gentileza de algumas pessoas que nos foram muito caras. O rapaz que nos conseguiu aqui o clube, o senhor Valcia? Não é Valcia. Valcia. De uma gentileza incrível. Hoje a gente está no local protegido, abrigado, água, chuveiro, vaso sanitário, tudo, pela bondade dele. Um casal que nos visitou há pouco, a dona Mara e o seu Paulo Amaral, que são os proprietários da terra onde tem cemitério bicentenário, que a gente vai mostrar umas fotos daqui a pouquinho para vocês. Também de uma gentileza incrível e uma batata doce fantástica. Eu estou já com água na boca aí com essa história aí que tem uma batata doce que é de um sabor incomparável. Então tá, gente, daqui a pouquinho a gente volta com as imagens das ruínas à beira-mar. Vamos lá? Então, esse é o primeiro bloco de ruínas, o que a gente até então achava que era o lazareto, e ficamos sabendo que existe a possibilidade de que não seja. Como a gente colocou para vocês, o nosso compromisso é com a verdade, e a gente vai atrás para saber se realmente foi no Cucuruto ou aqui o episódio do lazareto. O que se sabe até agora, e isso a gente já vai contar para vocês agora. No século XIX, doenças não tinham tratamento. Tuberculose, cólera, uma série de doenças. Nós estamos em uma cidade de Porto. Daqui a pouco a gente vai mostrar o mar para vocês. E nessa região chegavam muitos estrangeiros contaminados. Havia um processo de triagem. Em Rio Grande existiu um lazareto no Boulevard 14 de Junho, que hoje é Como é que é o nome da rua? Voltando esse pedaço. Em Rio Grande havia um lazareto no Boulevard 14 de Junho, onde hoje é a Avenida Portugal. Nós vamos ainda atrás de fontes, mas eu creio que talvez seja no mesmo prédio onde hoje é o hospital psiquiátrico. E lá era triado os pacientes para verem quais os que tinham condição de uma recuperação. Aqueles irrecuperáveis, aqueles não tratáveis, eram mandados para São José do Norte, onde nós estamos agora, na Barra. E mandados para que morressem, né? Esses pacientes eram isolados do resto da população, por serem doenças altamente contagiosas e, na época, sem cura. Em uma terra com uma língua que não era deles, com a certeza de que não voltariam vivos para os seus países, para os seus familiares. Em 1900, a filha de um dignatário em São José do Norte adoece e misteriosamente morre sem que seja diagnosticado. E aí o povo, por causa do lazareto, a proximidade do lazareto, o vento trouxe a doença no ar. A população, numa noite, se uniu de tochas, dirigiu-se para o lazareto e incendiou ele com os pacientes dentro. Então essa história é difícil da gente achar fontes, porque é uma daquelas histórias que tentam ser apagadas, né, que o povo não quer contar. Quer que seja contada. Nós vamos mostrar para vocês agora os pedaços das ruínas que sobraram e depois um pedaço do mar aqui, que apesar de tudo é lindo.
Apesar da gente atolar ontem, eu atolar ontem, entrar no lugar errado, ter que vir rebocar em tudo, é fantástico o lugar. Vamos lá então ver o resto? Então, aqui é o segundo bloco de ruínas e a gente acha que deve ter 6 ou 7 blocos. Que aquela primeira ruína se interligava com a última, que a gente vai mostrar agora no mapa para vocês, numa panorâmica. E o que acontece? Aqui é uma região de dunas, então elas se movimentam constantemente. E assim como elas enterram, desenterram as ruínas. A gente primeiro tem que levar em conta a época que a gente está tratando. Rio Grande, na metade do século XIX, passa por um surto terrível de cólera, em que parte da população é dizimada. Que depois vai ter um episódio sobre isso, sobre o surto de cólera e João Landel. Então ainda havia na memória da cidade, na memória coletiva da cidade. Então, esse é o último bloco, que vocês podem ver que as dunas estão começando a cobrir totalmente. Quando a gente conheceu isso aqui, as dunas ocupavam muito menos espaço. O que acontece? A gente está saindo da 5ª secção da Barra, em São José do Norte, com mais perguntas que respostas. E eu acho que isso é um pouco frustrante pra gente, mas não deixa de ser bom. Não deixa de ser bom porque nos motiva a 2 coisas. Primeiro, trazer para vocês a verdade, o que a gente achar. E segundo, continuar buscando. Existem 1000 teorias sobre esses prédios, apesar de ser um passado relativamente recente dentro da nossa história. Mas a gente vai buscar, junto aos órgãos competentes e a topografia do Exército, que é muito precisa, por sinal, mais alguns dados, e assim que a gente tiver, com certeza a gente vai trazer para vocês. Foi um grande prazer estar com vocês aqui nessa praia maravilhosa de São José do Norte, no Mole Leste, um local ainda preservadíssimo, um local de uma riqueza animal fantástica, de uma riqueza de praia fantástica e de uma gentileza da população que nos acolheu incrível. Apesar de todos os transtornos, carro atolando na praia, tudo que aconteceu, foi incrível essa volta com vocês. Obrigado por nos acompanharem. Não te esquece, deixa o teu like, compartilha, curte, avisa para teus amigos e te inscreve, né? A gente não monetiza o canal já para tentar divulgar essas histórias. Conto contigo. Vamos voltar para Rio Grande? Queridos amigos, nos encontramos aqui num ambiente onde se respira história, na presença do seu Manequinha, seu Manuel, O Fabiano do Amaral, né? Isso. Dispensa apresentações e acaba acompanhado do seu Paulo Roberto Rosa Amaral. Paulo Roberto Rosa Amaral, que tem uma belíssima história que vai nos ajudar a ilustrar um trabalho que está sendo feito, e ele tem como objetivo principal histórias que precisam ser contadas. E de antemão a gente já agradece a disponibilidade dos senhores e os parabeniza por esse belíssimo acervo que é guardado com muito carinho, pelo que a gente pôde observar nessa rápida visita, que foi inesperada, né? Nós viemos em busca de algumas informações e por um motivo que supera qualquer ideia, né, de programação, fomos brindados com esse reencontro com esse jovem que conhece amigos comuns. Temos amigos comuns dentro do Exército, o Sérgio de Pinho Massada, Orosmão Roiano Maruri, Isso. Eudócio da Silva Costa, Isso. e por aí vai. Inclusive o 424 Graciano, que é o meu sogro. Pois é, exatamente. Então. Pois é, eu agora acabei de te mostrar a foto ainda do Homero Vieira Brasil, que também esteve aqui Me permita, serviu aqui conosco, aqui na região? Nessa fazenda Tamandaré, aqui do Exército, né? Muito prazer. E eu estava junto em 62, que foi o aniversário dele, tá? Com os amigos junto aqui
Na área de campo que por muitos anos eu tive o privilégio de fazer as instruções, o senhor com certeza muito mais do que eu, que acompanhou um período meio turbulento da história. Sim, porque eu saí, entrei ali em 58 e saí em 64, né? Após a Revolução de Março de 64, né? Sim, senhor. E falando em história, o Paulo, sabe, tem esse naufrágio, né? Aqui dessa costa. Da nossa costa. Né? Claro. Como vocês devem saber, a história do Avante? Do Rio Apa também. O Rio Apa. O Rio Apa, que despejou corpos até a mostarda, né? Que a história conta que enterravam na praia por causa dos corvos, né? Exatamente. E que cortavam um dedo para tirar as joias, os anéis. Essa é a história que, né? E que o Estreito também tem a história dos piratas. Perfeito. Dizem que eles atraíam os navios botando taquara, né? Com linhagem de sebo de boi, né? Para atrair os navios para eles saquear. Poderem saquear, essa é a história dos piratas. Da pirataria. Né? A pirataria no aqui no nosso extremo sul. Litoral. No litoral aqui na região de Estreito. Claro, isso. Né? Mas olha, Né? eu de antemão eu quero agradecer aos senhores a acolhida da senhora Filomena, Dona Mena, Dona Marinês, Dona Mara, né, que com muito carinho nos brindaram com uma recepção que foi para lá de especial, e especialmente agora com os registros. Desenho do Zemeco. Esse aí é um amigo da família, né? É amigo da família. Isso. Como é que eu chamo o nosso artista? O Francisco Zemeco. Zemeco, a família Roy. Perfeito. E vamos aproveitar também nesse bate-papo, tá? Lembrar que eu deixei um eucalipto na época, de 64? É isso. De 62, mas... Isso, tá? Que já falei com o comando para nós botar uma placa ali. Vamos buscar essa. Na história. Vamos buscar, Quando foi, né? Se o senhor nos permitir, a gente vai tentar ajudar a construir essa história junto. Que bom. Perfeito. Né? Eu gostaria só de tomar um segundinho aqui. A simplicidade que também encanta. Parabéns aos senhores por essa afeição com a história. É o pouco que a gente pode oferecer à comunidade e à história. E né? por falar em comunidade, o senhor nos dê, por favor, o seu relato a respeito de uma doação para o colégio aqui, que traz o ensino fundamental e médio aqui para a sua comunidade. Eu doei aqui um hectare aqui, né, para que nós pudéssemos construir essa escola. Quando eu fui vereador na época, sim, senhor. Tá? No governo do estado era o Pedro Simão, né? E construir essa escola para que nós hoje temos o 2º grau aqui, que não precisa se deslocar as crianças para São José do Norte. Né? Perfeito. Mais motivo para cumprimentá-los e parabenizá-los por tão grandiosos gestos em prol da cultura e das histórias. Muito agradecido. Isso nós temos que dar exemplo os jovens, as novas gerações, né? Que nos sucedem. Claro. Obrigado, senhores. Obrigado. Então, como a gente já tinha conversado mais cedo, vocês sabem que a gente está com o horário já estourado, o nosso tempo aqui foi muito proveitoso. A população daqui foi uma das mais agradáveis que a gente lidou nas nossas andanças por esse pampa nosso, né? Em busca das histórias. Eu não podia ir embora sem conhecer o seu Marco. Não tinha como. E o trabalho deles. É a síntese de tudo que a gente tem tentado fazer. São histórias que têm que ser contadas. Não pode ser esquecido. Esses naufrágios, os acontecimentos, os pintores, as ruas, os acidentes de Kombi, as pessoas que passaram pela nossa vida, isso tem que ser contado. Um povo que não tem passado não tem futuro. E a herança maior que a gente pode deixar para aqueles que estão vindo é a que esse homem deixou para o filho. É o amor por preservar isso, é o amor de garimpar, é o amor de tu pegar um livro e tu entender o que está ali e tu te questionar. Né? Imagina a riqueza que tem aqui dentro. Né? A riqueza que tem aqui dentro, e me desculpa, e na boa assim, me desculpe não, quem não gostasse se desinscreva do canal, eu não vivo disso. A riqueza que tem, que tu não acha numa letra de funk.
né? Que tu não acha numa poesia de um cadeiro, que tu vê na mão cansada de trabalhar e que ainda acha tempo para juntar livro, para juntar peça histórica, para juntar foto, para reunir tudo isso e deixar de herança. Então, para mim, pessoalmente, e nesse capítulo, eu tenho sido muito pessoal nas coisas. A gente sempre tem saído pela tangente, falado em nome da família Oluparum, e nisso eu estou falando no meu nome. Para mim é um prazer conhecer gente assim. E Malbatarran, um dos filósofos, eu acho, mais encantadores, ele já diz que a gente conhece o rio pela marca das águas por onde ele passa. E eu acho que esse rio deixou marcas que não tem que se falar mais nada, né? Para terminar, eu queria convidar quem manda na casa, né? Pra gente só filmar elas para encerrar, que na realidade eles aqui não mandam nada, esses homens. Quem manda é aquelas duas senhoras que estão ali. Passa aqui pra gente ver vocês. Tá chorando. Tem que chorar, tem que rir. Tá, passa aí, deixa eu só passar pra lá. Quer que nós saímos, fica aqui com ela? Não, você quer, depois vocês vão apanhar delas, rapaz. Só pra gente fazer uma foto. Gente, estamos ficando por aqui. Em breve a gente volta. Esse homem me falou de um naufrágio que me interessou e eu vou querer fuçar essa história. Obrigado por estarem com a gente. Não te esquece, compartilha, deixa teu like, te inscreve, manda o teu comentário, nem que seja para falar mal da gente, mas manda o teu comentário para dizer como é que está sendo recebido. E vamos voltar para Rio Grande agora? Bora lá!